A história é a ciência que estuda a ação do ser humano no tempo. Ela é uma área do conhecimento interdisciplinar que abrange a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, entre outras diversas ciências. A história pode ser definida como estudo do passado humano, incluindo seus eventos, instituições, ideias e culturas. Ela é uma ciência porque utiliza métodos rigorosos de pesquisa e análise, como a crítica das fontes, a interpretação dos documentos e a contextualização dos eventos. A história pode ser dividida em várias áreas do estudo, como a história política, a história social, a história econômica, a história cultural e a história da ciência. Cada uma dessas áreas concentra-se em um aspecto específico da ação humana no tempo. A história é uma disciplina importante porque nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos. Ela nos permite aprender sobre o passado e suas influências no presente. A história também nos ajuda a desenvolver um senso crítico e a pensar sobre o nosso próprio futuro, assim como também da humanidade. A historiografia é o campo que estuda e analisa a escrita da história, examinando as diferentes abordagens, métodos e interpretações utilizadas ao longo do tempo para compreender o passado. As diferentes correntes de análise historiográficas refletem diferentes perspectivas teóricas e metodológicas adotadas por historiadores ao longo dos séculos. Entre as mais importantes nós temos o positivismo. Originário no século XIX, sob a influência de Auguste Comte, o positivismo defende a aplicação dos métodos das ciências naturais à história. O positivismo buscava fatos objetivos e verificáveis, valorizando a neutralidade e a objetividade na narrativa histórica. No entanto, críticas surgiram em relação à falta de consideração para as objetividades humanas e as interpretações simbólicas da história. O historicismo, desenvolvido no século XIX por pensadores, enfatizava a compreensão das ações humanas em seus contextos específicos. Os historicistas rejeitavam a ideia de leis universais na história, enfatizando a singularidade de cada evento. Contudo, críticos argumentam que a abordagem pode levar a uma excessiva relativização, dificultando a formulação de explicações gerais. O materialismo histórico, inspirado nas ideias de Karl Marx, enfatizava a influência das condições materiais e econômicas na formação e desenvolvimento da sociedade. Marx argumentou que as relações de produção são o motor da história. Críticos apontam para uma ênfase excessiva na economia e uma simplificação das dinâmicas sociais, além de desconsiderar elementos não materiais na análise histórica. A Escola dos Análises. Fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, no início do século XX, a Escola de Análise buscava uma abordagem multidisciplinar, integrando elementos da sociologia, geografia, antropologia e outros campos. Essa corrente propõe uma história total, considerando tanto os eventos quanto as estruturas sociais e culturais. Críticos destacam desafios na aplicação prática dessa abordagem, incluindo a dificuldade em lidar com a multiplicidade de fontes e a complexidade metodológica.
Todas essas correntes têm em comum algumas grandes dificuldades na sua própria interpretação. Cada corrente enfrenta desafios específicos. A objetividade excessiva do positivismo pode levar à simplificação, enquanto o historicismo pode resultar em uma análise isolada de contextos particulares. O materialismo histórico, por sua vez, enfrenta críticas pela determinação econômica excessiva. A escola de análise, apesar de sua riqueza metodológica, às vezes é acusada de ser excessivamente abstrata. Em resumo, a historiografia é um campo dinâmico marcado por uma evolução contínua de abordagens e perspectivas. Cada corrente oferece contribuições valiosas, mas também apresenta desafios que estimulam o constante refinamento da prática histórica. É evidente que não existem apenas essas correntes de pensamento na historiografia. Existem várias outras, mas essas estão entre as principais e mais utilizadas nos dias atuais para a própria compreensão da história e a sua escrita. Por isso, fique atento sobre esses modelos, sobre essas escolas e suas formas de pensar e escrever a própria história. Valeu, pessoal, e até a próxima!